Rádio França Internacional e emissões em língua portuguesa. São 18 horas em Paris e 15 horas na praia. Catarina Falcão. Aqui estão alguns títulos que marcam a atualidade nesta quarta-feira. No principal hospital de Moçambique há falta de sangue e as autoridades apelam à doação da população. O presidente de Cabo Verde é o novo patrono dos oceanos, nomeado pela Unesco. No controle técnico desta emissão está dos José Colites. O jornal começa agora. RFI, as vozes do mundo. Em Moçambique, o Hospital Central de Maputo enfrenta a escassez de sangue para responder às necessidades no atendimento aos pacientes. Para superar a crise, a direção da maior unidade hospitalar do país apela à sociedade à doação de sangue. Mais pormenores com o nosso correspondente Orfeu Lisboa. Foi o próprio diretor da maior unidade sanitária de Moçambique que tornou pública a situação da disponibilidade de sangue. Hoje estamos, por exemplo, com 176 unidades de sangue e o hospital usa por dia 100 unidades. Face à situação que é de falta deste líquido vital, António Assis veio pedir à sociedade para que efetue a doação. Então gostaríamos de apelar para as comunidades todas, porque o sangue, como é bem sabido, não é fabricado, não se vende, ele é primordial para nós podermos tratar os nossos pacientes. Ele não é somente usado para repor quando temos perdas sanguíneas, mas também como terapêutico. Estávamos agora a falar da sala de partos, estamos a falar de crianças, estamos a falar de malária, então gostaríamos de apelar às comunidades. Em conferência de imprensa, o diretor clínico do Hospital Central de Maputo revelou que esta unidade sanitária, que é de referência em Moçambique, ressente-se da redução dos dadores voluntários de Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa. O presidente cabo-verdiano vai ser nomeado patrono da Aliança da Década do Oceano durante a Assembleia Geral da Comissão Oceanográfica Intergovernamental da Unesco, que decorre em Paris, na França. José Maria Neves agradece a confiança e diz ser uma honra poder mobilizar os cabo-verdianos para defender os oceanos. Mais pormenores com o nosso correspondente Odair Santos. O agradecimento de José Maria Neves à Unesco pela sua nomeação como patrono da Aliança da Década dos Oceanos foi feito através de uma mensagem gravada em vídeo publicada na página oficial da Presidência da República. É muito importante para um país como Cabo Verde assumir estas responsabilidades. É também uma honra e um orgulho para mim poder mobilizar todas as cabo-verdianas e todos os cabo-verdianos para juntos assumirmos o desafio de defender os oceanos de todas as ameaças. O ministro do Mar, através da rádio pública cabo-verdiana, disse ser uma grande honra para o país, que é um pequeno estado insular em desenvolvimento, composto por 99% de mar e apenas 1% de terra, ter o chefe de Estado a integrar a lista das 10 personalidades que compõem a Aliança da Década dos Oceanos. Abrão Vicente espera contar com a influência do Presidente da República para a busca de financiamentos concessionais para projetos ligados ao mar e mais. Fazer uma forte interligação com aquilo que são as políticas dos países continentais africanos que fazem fronteira com Cabo Verde, cujas ações de planificação e proteção do oceano têm impacto direto em Cabo Verde. O chefe de Estado cabo-verdiano foi convidado para se juntar à iniciativa da Aliança, que visa a mobilização de recursos, networking e influência na defesa dos oceanos. E José Maria Neves já garantiu que vai agir no plano regional africano e a nível dos pequenos estados insulares para mobilizar todas as forças relevantes para a produção de conhecimento sobre os oceanos. De um lado, conhecer melhor os nossos oceanos e, de outro lado, produzir ideias e propostas relevantes para, no horizonte de 2030, conseguirmos ter os oceanos que queremos. De Cabo Verde para a RFI, Odair Santos. A cimeira quadripartida de ontem, em Luanda, sobre o conflito no leste da República Democrática do Congo, estendeu-se pela noite dentro. Em comunicado divulgado esta madrugada, os participantes exigiram a retirada de todos os grupos armados do país e manifestaram igualmente preocupação perante a falta de recursos para implementar as ações de pacificação da zona. Muito embora Angola e o Senegal se tenham comprometido a subsidiar o processo com $1 milhão, respectivamente. Para o brigadeiro angolano Manuel Correia de Barros, tem que haver um maior envolvimento de outros parceiros, especialmente a ONU. Isso é um problema que, portanto, e mesmo a ajuda de Angola e do Senegal é muito fraca e, além disso, não é repetível, na minha opinião. Portanto, as situações financeiras, tanto no outro país, não estão brilhantes e há necessidade de haver maior apoio
portanto, das Nações Unidas, que na realidade estão todos muito preocupados com as situações em África, mas depois quando é para resolver os problemas reais esquecem-se e já não estão muito interessados nisso. E, portanto, são problemas que continuam e que vão continuar porque sem esses valores é muito difícil os países africanos continuarem a apoiar dessa forma, sozinhos, todo um processo que é complicado, muito complicado mesmo. Ouvimos o brigadeiro angolano Manuel Correia de Barros em entrevista a Liliana Henriques. Dias depois de o grupo Wagner ter desafiado a liderança de Vladimir Putin na Rússia, uma das perguntas que se coloca é que consequências para o continente africano, onde a força Wagner se tem imposto nos últimos anos. Régio Conrado, professor na Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique, e associado à Sciences Po Bordeaux, afirma que as operações em África não serão afetadas. O ministro da Defesa russa, Shoigu, assim como também algumas autoridades russas e o próprio presidente russo, disse de forma muito objetiva e clara que as operações do grupo Wagner no continente africano não seriam afetadas, até porque, para o Estado russo, o grupo Wagner é um instrumento profundamente central, profundamente estruturante para a sua política securitária no continente africano e até para a sua política de influência no continente africano. Mas essas palavras bastam para tranquilizar os chefes de Estado de todos estes países, dizer que as operações do grupo Wagner no continente africano não vão ser afetadas quando na Rússia houve esta rebelião que acabou por ser neutralizada, mas que coloca em causa a própria constituição da Força Wagner? Os Estados que têm relações de proximidade com o grupo Wagner, obviamente que têm razões para ficarem preocupados, porque toda a instabilidade deste grupo, na sua relação com o Estado russo, obviamente que cria problemas profundamente estruturantes. Mas o que nós devemos saber neste momento, a posição do presidente russo, quando deu, portanto, a saber que os militares do grupo Wagner poderiam ou integrar-se, portanto, nas Forças Armadas da Rússia, ou poderiam voltar para as suas respectivas casas, ou podiam, portanto, ir para a Bielorrússia. Isto porque entende-se que, no fundo, o grupo Wagner não pode ser dissolvido. Ouvimos Régio Conrado, professor na Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique, em declarações a Karina Branco. No Mali, a missão da ONU MINUSMA pode estar mesmo prestes a partir. O pedido foi feito a 16 de junho pelo ministro maliano dos Negócios Estrangeiros, Abdoulaye Diop, e deve concretizar-se nesta sexta-feira, 30 de junho. Mais detalhes com Marco Martins. O Conselho de Segurança da ONU vai reunir-se nesta sexta-feira para abordar a saída da missão MINUSMA do Mali. O Conselho de Segurança tinha indicado que desejava fazer uma reorganização desta presença em território maliano, algo que durava há cerca de 10 anos. No terreno, há quase 2 anos que a MINUSMA não podia sobrevoar certas zonas do país, as deslocações eram proibidas em certos territórios e o porta-voz da missão foi expulso. As autoridades malianas afirmam necessitar de uma força de luta contra o terrorismo, alegando que este papel já não é cumprido pela MINUSMA, como tinha afirmado o ministro maliano dos Negócios Estrangeiros, Abdoulaye Diop. No entanto, as razões vão além desse motivo. Várias organizações de defesa dos direitos humanos pedem investigações às violências cometidas pelo grupo Wagner e pelas Forças Armadas malianas contra os jihadistas, isto após relatórios realizados pela Divisão de Direitos Humanos da MINUSMA. Uma saída da missão da ONU significa, igualmente, a saída do terreno dessa divisão. O último relatório foi o da Aldeia de Moura, em 2022, onde constava que as Forças Armadas, com os aliados russos, executaram mais de 500 pessoas, contradizendo a versão oficial maliana que apontava para a morte de 203 jihadistas. As empresas francesas Technip FMC e Technip Energies foram multadas em 209 milhões de euros para evitar serem processadas em casos de corrupção entre 2008 e 2012 no Ghana e na Guiné Equatorial, decidiu hoje a Justiça Francesa. Para evitar o julgamento, as duas empresas aceitaram pagar as multas ao abrigo de um acordo negociado com a Procuradoria-Geral Francesa, que foi formalmente aprovada por um tribunal em Paris. O presidente do tribunal, Stéphane Noël, que presidiu a audiência, recordou que estas duas empresas que se separaram da antiga empresa-mãe, extinta em 2017, admitiram ter subornado um funcionário público estrangeiro no âmbito de projetos petrolíferos. É o ponto final neste jornal. Continue connosco.